O EB2NW é um processo de visto de imigrante. Você vai ter um green card, você vai ter a residência permanente. Tem que provar que você qualifica para o EB2, que é um critério objetivo, e também para o NW, que é um critério mais subjetivo. Mas como o Tamis falou, você precisa de ter esse interesse nacional no seu projeto, no seu trabalho. Como que o seu projeto vai ajudar os Estados Unidos e por que ele é de interesse para os Estados Unidos? Bem-vindos a mais um episódio do Vozes Imigrantes. Eu sou a Tamis. E eu sou o Maurício. E esse é o seu podcast onde nós desmistificamos o mundo de imigração nos Estados Unidos. Hoje temos algo muito especial para vocês. Hoje a gente vai começar uma série de episódios focados no EB2NW, o famoso visto de interesse nacional. Sim. E então hoje a nossa meta é explicar um pouco a base, o precedente do EB2NW, os critérios de qualificação, forma de aplicação de uma forma mais geral, e depois nós vamos aprofundando mais e mais em cada critério. Isso. E hoje temos, mais uma vez, as notícias do mundo da imigração. E eu acho que você talvez já escutou de um programa do presidente Biden. Eu acho que uma cópia do programa que já tem a migração, que é Parole in Place, que basicamente é uma proteção contra a deportação. Mas agora o presidente Biden está falando, você não precisa, como o programa anterior, não precisa simplesmente de um filho ou filha no Army, como é o exército? O exército militar. Mas agora, se você já está casado com um cidadão dos Estados Unidos ou cidadã, você pode ter também a mesma proteção contra a deportação e até uma permissão de trabalho. E essa é a chave. Então, benefícios desse novo programa seria a proteção contra a deportação, a aplicação para uma permissão de trabalho e também, potencialmente, você dar entrada no seu green card tudo dentro dos Estados Unidos, sem ter que fazer aquela saída e um perdão para poder buscar o green card. Mas, como é que se qualifica? Então, como o programa saiu no junho de 2024, então, 10 anos antes, você já deve estar nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você entrou nos Estados Unidos antes do junho de 2014, então você se qualifica. Você também tem que estar casado com um cidadão dos Estados Unidos antes do junho de 2024. E você também tem que provar que você tem os formulários, as taxas para a imigração e que se qualifica para esse processo. Uma pergunta que muita gente vai ter. A sua entrada nos Estados Unidos, né, antes de 2014, ela deve ser sem inspeção ou ela pode ser, por exemplo, entrei com visto e fiquei? Boa pergunta. Então, quando a pessoa não tem inspeção, a pessoa não pode fazer o ajuste de status dentro dos Estados Unidos. Esse programa é para essa pessoa. Para a pessoa que não tem um visto, que não tem uma entrada legal aos Estados Unidos. Porque o que o programa do presidente Biden quer não é conseguir nos Estados Unidos, é que a pessoa possa ficar. Quando a pessoa não tem uma inspeção legal nos Estados Unidos, tem que sair, como o Tamis falou, tem que fazer um processo de perdão, e agora eu acho que são 3, 4 anos para o processo. Mas agora começa esse processo, então, o último requisito, não haver entrado com um visto. Um visto, perfeito. Então, como que é, um warning? Gente, tá confuso hoje. Só como uma notícia que é um programa recentemente implementado, ainda não foi formalizado a forma de aplicação, então a gente ainda não tem muitos detalhes. Nós sabemos, obviamente, os critérios e como é que vai funcionar, mas se você pensa ou acha que você se qualifica ou um conhecido se qualifica, por favor, entre em contato que a gente vai poder providenciar as informações mais recentes, mais atuais, de como você pode aplicar para esse parole. Perfeito. E a segunda notícia, então, tem que ver com estatística. Estatísticas, eu adoro números. Então, esse é como uma notícia
não é nova, mas é uma avaliação dos 2 anos anteriores sobre o EB2NW. Né? Muita gente pensa ou pergunta nas nossas consultas, mas quantos estão aplicando e qual a probabilidade de aprovação? Então, lembrando, um conselho que a gente já deu há muito tempo. O advogado ou a consultoria não pode te dar uma garantia de aprovação, porque isso é o oficial que vai decidir. Porém, nós podemos te dar uma ideia de como que a imigração está, vamos supor, interpretando o NW baseado em algumas estatísticas. Então, vamos lá. NW, eu vou ter que ler porque eu tô ficando velha. Então, de 2022 para 2023, houve um aumento nas aplicações de EB2NW de 81%. Uau! Quase dobrou o número de aplicações do EB2NW. Isso é uma realidade que a gente tem sentido. Vocês provavelmente também têm visto mais e mais, né, advogados vendendo pacote, consultorias, propagandas, garantias. Então, isso tem realmente refletido nos números de aplicação. E você sabe se também tem mais países que agora estão fazendo as aplicações? Tem, mais e mais. E o interessante, eu acho que a gente já falou sobre isso, é que o Brasil é um dos que realmente está aplicando em maiores números. Ele ultrapassou a China e a Índia no EB2NW. Você pensa nos números que tem de brasileiros. Eu acho que percentual eles tinham lançado que era quase 10% de brasileiros na categoria inteira. Mas voltando, né, o aumento de 81%. Qual foi o número de casos aprovados? Houve uma redução das aprovações. A imigração estava aprovando com 90% dos casos e caiu para 80% dos casos. Então, isso é um sinal que eles estão sendo mais criteriosos na interpretação do EB2NW, que não é assim, qualifiquei 1, 2, 3 e pronto, está aprovado. Então, realmente você tem que ter uma estratégia clara, e entender os critérios de uma forma mais rígida, porque a imigração realmente tem tido essa postura baseado nesses números que tem caído bastante. Sim, é importantíssimo ter um bom advogado que vai te ajudar com o processo, com os documentos. Hoje vamos falar sobre os critérios, mas também tem essa estratégia que você precisa. Não é simplesmente, já tenho todos os requerimentos, então posso ter uma aprovação. Exatamente. Perfeito. E a última notícia de hoje, que uma corte federal dos Estados Unidos tinha um caso em que a pessoa vem para os Estados Unidos e então os oficiais na fronteira, eles queriam buscar o telefone e as coisas que a pessoa tinha aí. Mas a corte falou que se a polícia ou se os oficiais na fronteira querem ver o que você tem no seu celular, no seu telefone, eles precisam de uma causa provável, que é um término que a gente já falou. Muitas vezes a polícia, quando estão buscando criminosos, querem ver se tem causa provável para buscar as suas pertenências. Sua propriedade pessoal, né? Então, agora a corte falou que se eles não têm sem um mandado do juiz, eles não vão poder pegar o seu telefone e buscar informações nele. Isso é super importante e relevante, porque muita gente morre de medo. A gente já viu muitos clientes onde eles entraram, né, estavam se apresentando para entrar, o oficial perguntou, posso ver seu telefone? E dali eles viram que estavam em grupos de WhatsApp, eles tinham provas que eles estavam trabalhando ou entrando com segundas intenções. Então agora, por enquanto, né, esse julgado, ele diz que a imigração só pode pegar o seu celular e revisar o celular se eles têm uma causa provável de que você tem segundas intenções ou está cometendo não um crime, uma violação das leis de imigração. Isso aqui é um caso do Distrito Federal, então ele pode ser apelado, é bem provável que vai ser apelado pela imigração, mas por enquanto é um ótimo sinal, é uma proteção adicional para os imigrantes entrando e a gente ficou bem feliz, eu acho, com essa notícia. Muito feliz. Perfeito. Então, vamos então para o tema de hoje. Lembrando que o tema é EB2NW, é o tema que todo mundo quer saber. Muitas pessoas. E é um tema que muita gente fala sobre ele, mas
não entende muito bem sobre ele. Eu acho que essa é a nossa intenção, é realmente de dar um plano de alto nível aqui, o que é o EB2NW, como é que se qualifica, e daí nós vamos fazendo mais episódios detalhando como é que você pode montar a sua estratégia. Mas, se você já tem uma ideia, uma pergunta, pode entrar em contato e a gente pode te ajudar. Então, hoje, no EB2NW, antes de iniciar, eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. O EB2NW, ele é um EB2 diferente, né? Existe o EB2 normal e existe o EB2NW. A grande diferença entre os dois é que no EB2 normal, você tem um sponsor, você tem uma empresa te contratando ou fazendo um processo para te trazer. Já no EB2NW, você não precisa dessa empresa. Então, você tem que provar que você qualifica para o EB2, que é um critério objetivo, e também para o NW, que é um critério mais subjetivo. E aí nós vamos, então, detalhar cada um deles e explicar os critérios. É isso. E só para lembrar, o EB2NW é um processo de visto de imigrante. Você vai ter um green card, você vai ter a residência permanente. Então, não é simplesmente vir para trabalhar nos Estados Unidos e voltar ao seu país depois de 5 ou 6 anos, mas você pode ficar. Mas como o Tamis falou, você precisa de ter esse interesse nacional no seu projeto, no seu trabalho, para que a imigração já tenha mais certeza de que você vai ser de interesse para o país, para que você possa trazer mais emprego nos Estados Unidos e para que você possa também melhorar muitas diferentes tipos de trabalhos nos Estados Unidos, vamos falar deles hoje. Mas temos 2 partes, então, EB2 e NW. Temos como se qualificar para um Green Card EB2 e também como se qualificar para ter essa dispensa de não precisar de um empregador. Exatamente. Então vamos falar sobre o EB2. Então vamos falar sobre o EB2. Antes de entrar nos critérios, né, EB2 e NW, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouco a lei, né, uma aulinha aqui, se quiser anotar, eu acho que é bom. Existe um julgado da imigração, que é o precedente que estabeleceu tudo isso aqui. Porém, o EB2NW sempre existiu na legislação de imigração, sempre. Só que ele era interpretado de uma forma muito diferente que ele é hoje. Então, esse caso é chamado o Matter of Danassar, e ele foi julgado oficialmente em dezembro de 2016. Então, é mais recente. E o que esse caso fez? Realmente, ele identificou uma forma mais abrangente, eu acho, de como você pode se qualificar. Eu acho que após esse julgado, muita gente começou a aplicar. Então, no Matter of Danassar, eles estabeleceram primeiro o EB2 e também o NW, National Interest Waiver. E ali vai ter vários critérios que a gente vai discutir. Então, vamos começar com o lado objetivo do EB2. Tá. Então, a lei da imigração dos Estados Unidos fala que você, para se encaixar em o EB2, você precisa de ter ou um grau avançado ou habilidades excepcionais. Tá? Excepcionais. Aí tá. Então, se você tem um grau avançado, o que é? Você tem o seu bacharelado, eu sempre falo bacharelado, e se você tem mais 5 anos de experiência progressiva na sua área, ou se você tem um mestrado. Mas tem muitas maneiras de postgraduate degree. Quais são? Eu acho que no Brasil e em qualquer outro país existem pós-graduações, MBA, tecnólogo, certificados. Infelizmente, nenhum desses conta com um mestrado. Então, para o critério do mestrado, tem que ser um mestrado em stricto sensu, que é um mestrado acadêmico. E se você fizer um mestrado de outra forma, que é menos acadêmico, ele não vai se qualificar nesse critério. Mas o Maurício também mencionou sobre o bacharelado, mais os 5 anos de experiência. É importante notar que são bacharelado, mais 5 anos de experiência pós-bacharel. Então, se você tiver recém-formado, mas você tem a experiência antes, a gente vai conversar sobre talvez você se enquadra no outro critério. Mas para esse, que é mais objetivo e mais claro, é sempre, né, óbvio, a preferência é a gente ter o mestrado, porque ele é o melhor em termos de objetividade, se não bacharelado e 5 anos de experiência. Mais alguma coisa nesse ponto? Acho que não. Tá. Vamos lá com as habilidades excepcionais. Tá.
Habilidades excepcionais é uma área em que muita gente se confunde. Então, lembrando que ele é uma terceira forma de você provar que você tem um grau avançado. Então, primeiro é mestrado, segundo é bacharelado mais 5 anos, e o terceiro é exceptional abilities, habilidades excepcionais. Então, na habilidades excepcionais, existem vários critérios que você pode argumentar. Você tem que atingir ou provar 3 dos 7 que existem. Então, é uma lista de 7 e você tem que argumentar os 3. Então, por exemplo, alguns que existem ali é se você é membro de alguma associação, organização da sua carreira, da sua área, se você tem mais de 10 anos de experiência na sua área, se você tem recebido um salário alto, e vai. Mas você tem que provar 3. E se você conseguir provar os 3, não é só assim, eu tenho 10 anos, eu tenho uma licença e eu recebi um salário alto. Não para aí, infelizmente. A imigração tem aplicado um segundo passo no análise, que é, eles vão ver esses 3 critérios e eles vão fazer uma análise se esses 3 realmente refletem que você é uma pessoa de habilidades excepcionais para se qualificar. Então, esses seriam basicamente as 3 formas, né, de atingir o grau avançado. Então, muita gente fala, mas eu tenho 10 anos. Tá bom, ótimo. Mas não para, né, só nos 10 anos. Esse é um critério dos 7 que você tem que provar. Uma pergunta aí. A gente já falou sobre o EB1, e que também tem habilidades excepcionais. Qual a diferença entre EB1, habilidades excepcionais, e EB2? Então, o EB1, ele tem um critério um pouco mais alto, que a gente diz, é habilidades extraordinárias. E ali tem vários critérios que são meio que similares, porém, eles aplicam uma análise mais rígido. Então, não é você só ser um membro de uma associação, você tem que ser um membro de uma associação que exige alguma contribuição excepcional para qualificar. Aí já é um pouco mais alto o critério do que simplesmente ser um membro de uma associação. Então, ele vai aplicando uma coisa mais avançada e você também tem que provar 3 no EB1. Mas a gente, né, se a pessoa não se enquadra ainda no EB1, a gente pode ver no EB2 e provavelmente ele se enquadra ali. Exato. Perfeito. Vamos passar então para o mais importante. O interesse nacional. O interesse nacional. O EB2, e para quem ainda não leu sobre EB2 ou sabe sobre EB2, em inglês eles falam que é o National Interest Waiver, em português muita gente fala EB2 New, então tem várias formas de falar, mas agora nós vamos falar sobre o NW. NW. Então, o interesse nacional. Como o Tamis falou, temos o Matter of Dinosaur, essa julgamento, você falou, da imigração, com os 3 critérios que você precisa provar para ter, então, uma dispensa de ter um empregador aqui nos Estados Unidos. Então, o primeiro critério, vamos falar desse. O projeto que você tem que ter mérito substancial e importância nacional. Então, Tamis, o que é isso? Então, o mérito substancial e interesse nacional parece ser 2 critérios, mas eles se enquadram em um. Você tem que provar que o seu projeto de trabalho ou a sua ideia de trabalho nos Estados Unidos, primeiro, ele tem mérito substancial, quer dizer que ele tem um mérito que vai contribuir nos Estados Unidos, e que ele é de interesse para os Estados Unidos ter esse projeto aqui. Então, esse é o critério, na minha opinião, que é o mais difícil, é o que muita gente recebe RFE, é nesse ponto. Então, você tem que pensar como que o seu projeto vai ajudar os Estados Unidos e por que ele é de interesse para os Estados Unidos. Então, pense, se você é um advogado, o seu projeto vai trazer um benefício para os Estados Unidos, ele é de importância para os Estados Unidos, eles têm alguma coisa, né, do presidente anunciando que tem uma necessidade de ter mais investimentos na área de advocacia ou na sua área específica. Isso é aonde entra, né, o argumento e realmente a pesquisa. Eu acho que às vezes o problema é que a pessoa tem muita experiência no seu país, com as leis ou com os processos do seu país, mas ainda não conhece o que acontece nos Estados Unidos, não sabe se o mesmo conhecimento vai aplicar aqui nos Estados Unidos. Então é muito importante você ter uma estratégia, porque mesmo você não tenha muito conhecimento sobre as leis ou sobre os processos dos Estados Unidos, talvez você é a mesma coisa, você não vai precisar de licença, ou você talvez vai poder contratar pessoas aqui que vão te ajudar. Então, não é simplesmente porque você não tem a experiência nos Estados Unidos que você não se qualifica, você ainda talvez pode. Eu quero dar um exemplo.
que eu adoro esse caso, faz tempo que ele foi aprovado. Então, a nossa cliente, ela era uma pesquisadora, ela tinha um doutorado, e ela estava pesquisando uma semente de batata que ela resistia mais à falta de água. E pensa, né, nesse projeto, ela ia trazer essa pesquisa para os Estados Unidos e então a implementar essa semente aqui. Tem mérito substancial? Obviamente, ele vai ajudar na alimentação, em quantidade que eles vão poder produzir e também a falta de água, que muitos estados aqui têm. Então, sim. Existe uma importância nacional desse projeto? Sim, também. Porque ele vai ajudar os Estados Unidos a como assim, resolver ou ter uma solução para um problema que eles estão tendo aqui mais e mais de alimentação e falta de água, ou então algum tipo de espaço que falta, né, aqui. Então, ela foi aprovada. Isso é um exemplo de um projeto que tem mérito e é de interesse para os Estados Unidos. Só para vocês pensarem um pouco como é que pode funcionar para você. É isso. Então, pense, alimentação, educação, segurança, saúde médica, muitas coisas que você pode fazer aqui nos Estados Unidos e você já tem a experiência. Então, não pense que você não se qualifica, talvez sim, mas sempre se lembre, temos o EB2, que já a gente falou, grau avançado, ou habilidades excepcionais, e depois, então, o interesse nacional. Então, temos que ter o pacote completo. Exatamente. E nesse ponto, só uma coisa a mais. O brasileiro, eu não posso falar por todos os países, mas a gente não tem uma tendência de documentar tudo que a gente faz. Então, às vezes eu peço, né, por um currículo e a pessoa tem um currículo excelente, mas daí ela fala, eu não tenho como provar nada disso. Então, pense agora, se você está pensando no EB2NW, vai ser muito importante você ter os documentos comprovando aquele prêmio, aquele treinamento, aquela apresentação que você fez, o salário alto que você recebeu. Tudo isso é um pacote que a gente vai precisar, a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu queria só ressaltar. Tá, então... O segundo prong, que a gente chama, o segundo critério, é onde a pessoa tem que provar que ela está bem posicionada para avançar o seu projeto de trabalho nos Estados Unidos. O que é essa palavra bem posicionada? Bem posicionada. O que a gente já falou. Que você tem experiência, que você já tem publicações ou citações, que você já tem empregos no passado em que você, por exemplo, se o projeto era de sementes de batata, que a pessoa já fez isso no seu país. Então, provar que você tem qualificações, certificações, publicações, para demonstrar que você tem o conhecimento, tem a experiência e que então não é que você tem uma ideia assim ideal no seu mundo, um sonho perfeito, mas não tem como realizar esse sonho. Exatamente. E nesse critério nós estamos vendo mais e mais RFS, onde a imigração está perguntando ou exigindo que você prove que você já começou a implementar o projeto, que a sua sabedoria do seu país aplica aos Estados Unidos e que você tem futuros clientes, né, que querem implementar ou contratar os seus serviços. Isso, o conjunto vai provar que você está bem posicionado para então avançar aquele projeto. Não quer dizer que você tem que ter essas coisas para aplicar. Vários casos são aprovados sem, mas é bom, eu acho que é um plus você ter talvez uma empresa americana ou um oficial do governo que possa dizer, olha, esse projeto que essa pessoa me apresentou é de interesse e nós estamos dispostos a tê-lo aqui depois da aprovação do EB2. Eu acho que para o governo, para a imigração, isso é um ótimo sinal que realmente tem uma demanda para aquele projeto. É isso. E eu acho que também aqui é importante, não é necessário, como você falou, mas talvez se encaixa nas expert letters, né? Das opiniões de expertos. Esse é um ponto um pouco de conflito, eu acho, entre advogados e consultorias, mas é exatamente isso. O expert letter, ele simplesmente é uma carta de um expert na área, dizendo que, olha, tem uma necessidade desse projeto e essa pessoa é a pessoa para fazer isso nos Estados Unidos. Então, tem mais peso? Tem, porque é uma pessoa com uma qualificação alta na área, ela está fazendo isso já nos Estados Unidos. Mas eu volto a dizer, não é obrigado a mandar essa carta do expert. Às vezes a gente usa como uma estratégia numa RFE para reforçar a necessidade, mas não é obrigado. Se alguém está te cobrando de cara para fazer, pense, porque é cara essa carta. Eu acho que vale a pena você ver se o caso é forte o suficiente sem a carta.
Perfeito. Tá, então vamos com o terceiro e final. Vamos lá. Se, e eu acho que aqui é a parte que talvez é o nome do New National Interest Waiver. A dispensa de que você não precisa um empregador. Então, esse terceiro prong é o mais difícil de entender, eu acho, porque eu acho que sim. O critério diz em si que eles vão analisar tudo junto e eles precisam decidir se é de interesse isentar você de fazer um processo por uma empresa americana. Então, eles vão levar tudo um conjunto e ver vale a pena ou não vale a pena fazer essa isenção. E normalmente o que eles vão fazer é tem uma necessidade imediata para esse tipo de projeto ou é um projeto onde não é uma necessidade urgente. Então, a gente vai negar e você tem que fazer com uma empresa. Aqui é onde você tem que provar que não seria justo você ter que fazer um processo por uma empresa porque vai demorar muito. E o seu projeto é de interesse imediato. Quanto demora hoje? A certificação laboral, ele está em torno de 18 meses para sair. E tem os retrocessos em cima disso para o Visa Bulletin. Então, vai 2 anos, por aí, 2 anos e meio para fazer o PERM, que a gente diz EB2, EB3, ou a certificação laboral. Então precisa de um bom argumento de que é uma coisa mais urgente, que não tem que esperar. Tudo Exatamente. Então, aqui é onde um bom advogado vai poder argumentar, olha, sim, vai demorar muito mais se tiver que fazer, e como que isso vai prejudicar o mercado americano ou a área que essa pessoa vai trabalhar, se é a área médica, se é a área de tecnologia, de financeira, como é que os Estados Unidos vai sofrer se tiver que fazer esse processo adicional de 1 ano e meio, 2 anos, o que for. E acho que também, talvez seu projeto é tão inovador, tão novo, que nem tem empregador que talvez vai poder começar o processo. Exatamente. A gente tem um cliente que ele literalmente criou um sistema que é um software onde ele identifica transações fraudulentas para o cartão Visa e o Mastercard. Então, ele trabalhou nisso nos bancos no Brasil, implementou em vários bancos e teve muito sucesso. Ainda não conseguiu um cliente nos Estados Unidos. Mas você pensa, é óbvio que esse projeto faz sentido, é óbvio que a patente dele no Brasil ajuda a justificar a importância daquele software. Então, é exatamente isso que a gente fala. Tem cliente? É ótimo se você tem um cliente futuro. Mas não ter um cliente futuro só quer dizer que a gente vai ter que realmente reforçar a urgência desse projeto. E aqui tá uma dica que eu não ia dar, mas eu vou dar, porque eu sou uma pessoa boazinha. O que muito dos argumentos a gente vai puxar anúncios do governo, de projetos, investimentos que eles estão implementando naquela área. A gente vai buscar artigos dizendo, olha, que tem uma necessidade, uma demanda imediata para aquele tipo de profissional. E isso a gente vai, então, usando reportes e artigos e tudo isso para falar assim, olha, o próprio governo americano disse que isso aqui é importante para eles. Então, não precisa atrasar mais o processo, aprova ele já. É isso. E relacionado com essa dica, o governo americano tem muitas coisas que precisa fazer e que tem os incentivos para que as pessoas tenham mais empresas, mais trabalho. E não... Porque a gente escuta muito com as eleições e os presidentes, eles falam de imigração e eles falam de, não sei, empregos, mas os presidentes têm muitas iniciativas e talvez o seu trabalho se encaixe numa dessas iniciativas. Exatamente. Então, mesmo que você pense, eu não tenho tanta experiência, o meu projeto é meio novo, não tem problema. A gente vai encontrar uma agência que fez o anúncio sobre esse tipo de projeto para reforçar, então, aquele argumento. E agora, o momento que todos vocês esperavam, as dicas. Dicas! Vamos falar sobre as dicas de o processo EB2NW. Coisas mais importantes, mas você lembra, né? Esta é uma série de episódios, vamos falar especificamente de cada uma das partes. Então, primeira dica de hoje. Primeira dica é o que eu já falei em vários episódios, leve a sério, documentação. Então, é importante você ter diplomas, históricos escolares. Se a escola fechou, tem que encontrar uma forma de buscar o seu histórico escolar. Cartas, atestando que você participou, certificados, tudo isso você vai ter que provar, porque os Estados Unidos ele trabalha de uma forma de documentação, não é argumentação só. Nós realmente precisamos provar que o que nós estamos dizendo
é verdade e tem prova. A imigração vai aceitar aquela prova como real, a não ser que ela encontre algum conflito ali dentro no documento em si. Mas já começa a pensar os documentos que você pode juntar, facilitar, para que na hora de começar o EB2NW, você não se sinta assim, uou, é muita coisa que eu preciso fazer. Então essa é a primeira dica. Já juntar os documentos e identificar todos os documentos que você precisa. Perfeito. A segunda dica, estratégia. Preparação da aplicação. Você precisa ter uma boa estratégia com o seu advogado ou com a pessoa que está te ajudando, por favor, um advogado, para que você não tenha que ter medo do processo de um RFE. Talvez ainda vai ter, mesmo se você tem um advogado, mas se você já tem uma boa estratégia dos documentos que vai apresentar, dos formulários que precisa preencher, de todas essas coisas que tem que ver com o processo. Não é simplesmente ter meu diploma e ter o meu mestrado e já. E talvez aqui tenha um expert opinion letter, uma opinião de um experto e já. Então eu posso ter aprovação. É importantíssimo ter uma boa estratégia. E também como premium processing, né? A gente não falou muito disso, mas talvez em outro episódio vamos falar. Mas também você precisa pagar mais dinheiro à imigração ou não. Exato. E nesse ponto de evidências, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que os documentos, né? Nem sempre você tem que mandar tudo de uma vez. Eu acho que o benefício de ter um advogado com experiência no EB2NW é dizer, não precisa desse, vamos segurar esse caso tenha uma RFE. Então, isso é importante você também ter uma noção que não é tudo que você tem que mandar já de cara e que tem uma estratégia que você pode juntar de acordo com o seu projeto. Tá. Perfeito. Terceira dica, e essa dica que a gente vai fazer, eu acho que pelo menos uns 2 episódios, que são cartas de recomendação. Cartas de recomendação é o que todo mundo pergunta, quantos que eu preciso, como é que eu faço, o que tem que ter na carta, pode estar em português, inglês, enfim. Existem várias perguntas, a gente não vai responder hoje por questão de tempo, mas lembrando que as cartas de recomendação, elas vão servir como uma prova da sua qualidade como profissional e da sua contribuição anterior do seu trabalho. Então, identificar pessoas que têm, talvez, uma carreira similar, igual à sua, com quem você trabalhou ou com quem conhece o seu trabalho, que eles podem atestar, olha, trabalhei com fulano de tal, o projeto era tal, eles foram as qualidades suas, e aí escrever a carta. No nosso escritório, qual o nosso processo com as cartas? A gente vai te ajudar com a redação das cartas. Por quê? Porque a gente sabe a importância do conteúdo das cartas e das informações que precisa ter lá. Então, a gente vai te ajudar. Só precisamos que vocês nos deem os nomes das pessoas que vão escrever essas cartas. E uma pergunta que muitas pessoas vão fazer. A pessoa precisa morar nos Estados Unidos ou pode morar numa parte do mundo? Em qualquer parte do mundo. Qualquer parte. O que importa é que essa pessoa tenha experiência, né, nessa área e que ela tem algum tipo de, sei lá, ela conhece o seu trabalho e ela pode atestar. Então, se a pessoa é de uma multinacional, ela pode até falar pela contribuição que vai acontecer nos Estados Unidos, porque provavelmente ela tem essa ideia. Então, as cartas... Só ressaltando o que o Maurício disse, nós temos uma equipe dedicada a cartas de apoio, porque nós realmente levamos a sério esse ponto. Não quer dizer que nós vamos copiar a carta, não quer dizer que é realmente uma carta especial para cada pessoa que você identifica. Eu acho que isso é um diferencial muito importante que você, quando você está buscando e o advogado, a consultoria fala assim, não, você escreve as cartas e daí você nos passa. Para mim, isso não faz sentido. Eu acho que isso é um serviço muito importante, ele tem muito peso e é por isso que a gente faz as cartas. Perfeito. E a última dica. Você talvez já ouviu todo o episódio e pensou, mas eles nunca falaram do plano. Do projeto. Projeto. O business plan. Ou o professional plan. O plano profissional ou de negócio. O projeto de negócio. Mas... é uma parte importante. A gente não queria focar muito nisso porque a gente quer ter um episódio completo para saber qual tipo de plano que eu preciso para fazer. Preciso de um plano ou não? Preciso simplesmente de uma declaração personal statement ou não?
Mas é importante que você tenha um plano do seu trabalho e do seu projeto nos Estados Unidos para talvez ter todas as qualificações num só lugar, que você pode mostrar à imigração: eu estou bem posicionado, eu tenho um plano que é de interesse nacional, eu tenho as qualificações de educação, então eu me qualifico. Mas a gente não quer que você pense que tudo o caso EB2NW é simplesmente um plano de negócio. Então é por isso que a gente também tem muitas mais qualificações e requerimentos e não simplesmente o plano. Exatamente. Então, quando você manda um e-mail pra gente e fala assim, doutora, é Business Plan ou Professional Plan? Não é tão simples. A gente tem que avaliar, né, a sua profissão, as suas contribuições e aí decidir. Então, não é tão fácil só decidir um ou outro. Os dois têm benefícios, os dois são aprovados. E isso a gente vai, então, falar em mais detalhe no episódio dos benefícios de cada um. Perfeito. E essas são as dicas. Essas são as dicas de hoje. Então, nós chegamos aqui ao final do nosso episódio, infelizmente. Mas hoje nós conversamos sobre o EB2NW, queridinho de muitos. Ele é um processo para o Green Card americano por suas próprias qualificações. Também conversamos de uma forma mais geral sobre os critérios, o precedente que realmente mudou o panorama do EB2NW e como vocês podem começar já a pensar em algumas dicas sobre o EB2NW. Perfeito. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de aprendi esta semana a dar um me gusta, dar um like a nossos episódios. Ficamos muito contentes de que vocês gostam dos episódios. E temos mais um tema para o próximo episódio. Qual é, Tami? Então, a pergunta seria para o próximo episódio, vocês vão pensar aí, vale a pena fazer o visto de noivo ou o visto de casados, ou então o que a gente chama de um ajuste de status, já aqui dentro dos Estados Unidos. Então, o tema vai ser casamento, relacionamento, que muita gente quer saber. E hoje os prazos, né, têm afetado. Mas essa é a pergunta para o próximo episódio. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pela companhia aí. Muito obrigada. Manda para aquela pessoa que está pensando no EB2NW, já fez algumas perguntas, que esse episódio aqui é só o início de uma série muito boa. Então, muito obrigada e a gente se fala então na próxima. Sim. Até a próxima.